Quer aprender a gerar gráficos de maneira simples e rápida utilizando linguagem R? Eu vou te explicar como deixar os seus visuais prontos de forma bem introdutória e te ajudando a gerar gráficos da melhor forma possível. Então fica até o final do vídeo para você compreender mais. Então, primeiramente, eu vou criar duas variáveis aqui. Já deixei elas criadas porque são vetores simples. Inclusive poderia ser dados categóricos, aqui são dados contínuos. Mas aqui você tem idade de comprimento. Imagine que uma pessoa foi e coletou essas informações e essas são as idades. E aí embaixo são os comprimentos. Perceba que isso foi coletado, isso foi gerado, mas, mas ainda não temos nenhum tipo de informação, nenhum insight com isso. Eu posso fazer gráficos exploratórios para explorar isso. E você pode começar a mexer e fazer gráficos utilizando o R de forma muito simples. Existem duas maneiras de você fazer gráficos no R. Uma que é chamado de plot, que eu vou mostrar aqui a vocês, idade e comprimento, a relação entre as duas variáveis. Deixa eu carregar aqui. Então, as duas variáveis aqui, eu já gerei o primeiro gráfico, muito simples. É só dizer, ó, plot a idade, plot o comprimento, que vai dar certo. Você pode definir claramente que você quer qual é o x e qual é o y. Aqui ele já colocou de maneira sem eu pedir, mas você pode definir isso, ou você pode inclusive inverter. Não precisa seguir a ordem. Se você inverter aqui, ele inverte de qualquer forma, mas vou manter do jeito que estava. E a outra maneira é usando o ggplot. Para fazer com o ggplot, eu preciso primeiro importar o ggplot library ggplot2, que é a maneira mais profissional de fazer. O ggplot, você tem uma questão que você precisa utilizar, criar um data frame para isso. Então, você pode criar um data frame de idade, comprimento. Deixa eu ver aqui se ele gerou certinho. E aqui eu posso dizer aqui que isso aqui é meus dados. Então, agora eu vou carregar. Tenho que carregar também o ggplot. E como é que eu farei isso? A maneira mais simples de utilizar o ggplot é ggplot, ele tem essa estrutura. A chamada do ggplot e o método ou função que você quer utilizar. Nesse caso aqui eu quero utilizar point. Isso é a estrutura básica do ggplot. E inclusive você pode mudar aqui por geometric bar, você pode utilizar aqui geometric line, você pode fazer muitas coisas aqui, tem muitas funções interessantes, você pode explorar à vontade. Como é introdutória, eu vou deixar aqui o geometric point. E qual a estrutura básica de um ggplot e o esqueleto básico de um ggplot no R? Você escolhe seu data frame que você quer, onde vai vir seus dados, e você tem o que é chamado de aesthetic, que seria aqui onde você vai passar o seu x e y. X igual a idade, y igual a comprimento. Com isso aqui você já tem o seu primeiro gráfico. Perceba que é a estrutura mais simples de todas. Não tem muita beleza, não tem muito detalhe, mas você pode fazer várias variações com esses dados. Então você tem aqui os seus dados, as colunas que você quer que plote e o método. Então se eu utilizar aqui o ggplot, ele plotou. Então com o ggplot você pode fazer isso de maneira muito simples, mas você também pode utilizar aqui plot só de x, no qual você vai fazer um plot de idade, no qual você vai fazer uma geometric line, ele cria um index automaticamente com isso, plot idade e plot comprimento. Então ele criou aqui um índice e esses dois índices aqui estão criados automaticamente. Então ele plotou a idade ao longo do índice dele, que é como se fosse um nível do fator, apenas a contagem de qual posição ela está. Então, vou pelo primeiro. Começa com 34 aqui, vai para 45, depois 75, 68 e assim sucessivamente até chegar a 2 no final. Então, está consistente com o que está sendo mostrado ali. Então, ali é basicamente a posição e eu estou mostrando como a idade está posicionada de maneira não organizada, eu poderia organizar, mas de acordo com a posição atual dela. Então, eu poderia fazer esse plot, poderia fazer o plot de comprimento. Mas qual é o ponto? Essa é a maneira antiga de utilizar isso e de fazer isso. É importante você compreender
como que um plot ele é feito, qual a estrutura. Você pode utilizar F1 aqui, você vai ver que se você for aqui na função genérica, ele vai te dizer que você pode utilizar o YLab, XLab, você pode utilizar o sub, você pode utilizar várias coisas, inclusive tem vários exemplos aqui de como você pode fazer o plot utilizando type, call, main, várias coisas você pode fazer aqui, é importante você estudar e saber o básico. A mesma coisa para o ggplot. Você pode olhar aqui, exemplos, e tudo isso vai te ajudar. Na hora que você for trabalhar com ggplot, vai ser importante. Importante que você saiba o básico, você saiba o que está fazendo, para que a IA não te engane. Porque a maneira que eu vou te ensinar agora é a maneira rápida de fazer isso. Hoje nós utilizamos a IA para perfumar os visuais, para organizar os seus dados, para deixar o código mais limpo. Isso vai te dar muita velocidade. Mas se você não tiver conhecimento do que a IA está fazendo, você vai ficar perdido no processo e você pode acabar plotando seu gráfico de forma errada. Por isso é importante saber o fundamento básico e depois utilizar isso e utilizar a IA a seu favor. Então, tenho esse código aqui. Esse é meu código dos gráficos. Desejo que este fique bonito e profissional e que haja mais exploração com os dados iniciais e mais gráficos. Então vamos ver o que ele vai dizer, o que ele vai fazer por mim. Então aqui ele já está me dando todo o tema. Então, deixa eu explicar ele que eu não quero só com o ggplot, mas depois eu vou explicar. Então vamos lá. Então, primeiro eu vou fazer aqui, ele chamou até o dplyr, mas eu não vou explicar exatamente o que é o dplyr. Vamos lá. Primeiro esse cara é plot com tendência. Vamos ver se funcionou. Olha que coisa bonita. Ele já plotou e já colocou a linha de tendência, que já te ajuda bastante, que aqui é uma função, o Geometric Smooth com o método linear, com a cor vermelha. E aqui você vai ter várias técnicas. Então você vai podendo fazer várias combinações. Primeiro você plotou, depois você botou o Smooth com o método linear para colocar com tema profissional. E aí você ainda consegue colocar um tema personalizado. Eu não colocaria essa grid aqui não, mas fica a seu critério de melhoria. Então eu vou copiar o segundo. Perceba que ele está deixando super profissional. Inclusive eu poderia fazer isso. O índice não foi carregado. Olha que coisa bonita. Ele deixou de maneira profissional. Esse verde aqui não combinou. Mas é claro que aí você é que vai comandar todo esse processo. O gráfico de barra que eu falei. Ele colocou o gráfico de barra por comprimento, só que em formato de barra. Aqui é um histograma do comprimento para verificar até o T-Lias mesmo e também para verificar a tendência do seu gráfico se segue uma distribuição normal. Um boxplot de uma linha só. Então, muito interessante. Agora quero alguns poucos usando o plot normal. Então, aqui ele já está me dando plot completo. Então, perceba que você é que manda na IA e você pode comandar da melhor maneira possível. A mesma coisa que fez lá, ele fez aqui agora. Idade de comprimento, só que aqui ele colocou o main, como eu falei, o XLab, YLab, ele escolheu o tamanho dos pontos, a cor. Escolheu um método linear para ser colocado do comprimento explicado pela idade, da cor vermelha. Então perceba que você pode utilizar a IA para te direcionar também, mas nunca deixando ela te substituir na sua avaliação. Aqui o gráfico já ficou mais bonito, mas é importante que você vá observando, vá olhando, vá modificando. Depois que olhou isso aqui, cria do zero o seu próprio plot e vá treinando o seu gráfico. Aí ela está aqui para te ajudar, mas não deve substituir. Se você começar a só copiar e colar todos os gráficos que você pede para ela fazer, vai fazendo, vai chegar um dia que isso vai fazer falta e é importante que você saiba o fundamento, saiba executar e utilize a IA como complemento. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um gostei se você gostou. Se inscreve aqui no canal do Emerson Barbosa Data Science. Se você quiser conhecer um pouquinho mais dos meus cursos, tem aqui na descrição do vídeo. E
Se quiser tirar alguma dúvida, pode mandar nos comentários, que assim que eu ver o comentário, eu estarei respondendo. Então é isso, até os próximos vídeos. Até logo. Tchau, tchau.